Somos uma agência de emprego, referência no mercado, oferecendo soluções eficientes para a contratação de mão de obra qualificada. Fomos eleita melhor agência de emprego no Top of Mind Internacional em Londres e marcamos presença como a única agência expositora no CONAR, o maior congresso de RH da América Latina. Nossa marca também ganhou visibilidade global ao ser exibida na Times Square, em Nova York, e conquistamos o prêmio CDL em Mauá por 2 anos consecutivos. Somos a Moderna Emprego e estamos proporcionando oportunidades. Eu sou o Rafael Oliveira, advogado, e hoje eu tenho a honra de receber para bater um papo comigo aqui o Dr. Danilo Sanjorato. Ele que é advogado aqui na comarca de Mauá, ele que também trabalha no ramo imobiliário, de seguros e uma enormidade de coisas aí que nós vamos descobrir no decorrer do podcast. Muito obrigado, Danilo, pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra ter sido convidado. Você que é meu amigo, a gente convive juntos aí há mais de 10, 15 anos, até perdi a conta. Almoços infinitos com esse menino aí, bom demais. E tô aqui para poder colaborar o máximo que for, que a gente poder falar, explanar, servir de exemplo para alguém, ou até de mau exemplo para não ser seguido. Estamos aí. Um exemplo ruim também não deixa de ser um exemplo, né? Com certeza, é o que eu sempre digo. Os nossos erros, que acabam sendo um exemplo ruim, pode servir para que outras pessoas não cometam esse mesmo erro. Exatamente, eu penso igual. Mas a minha intenção aqui, quando eu trago os convidados, é entender um pouquinho mais a respeito das suas atividades e como você chegou até elas. Eu conheço uma boa parte da sua história, mas pode ter certeza que quem está assistindo aqui não conhece. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quais são as suas especialidades e depois a gente entrasse um pouquinho na sua vida antes de chegar nessas empresas atuais que você está. Vamos lá. Meu nome é Danilo, como o Rafael já falou. Hoje eu sou advogado, formado há mais de 23 anos. Sou proprietário de um escritório de advocacia. Além da advocacia, sou corretor de seguros, formado pela Funenseg. Também tenho uma imobiliária e também sou sócio de algumas academias. Então, esse meu ramo empresarial hoje gira em torno disso, mas minha atividade principal hoje é a advocacia. Você pode dizer que hoje você faz aquilo que você sonhou fazer quando você era um garoto? Cara, eu tenho sempre um grande problema em responder essa pergunta, porque quando eu era criança, na verdade, eu sempre pensei em ser somente criança. Nunca pensei, eu vou ser advogado, eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial. Sempre pensei assim, vou fazer sempre as coisas certinhas e tal, brincando, tudo. E fui crescendo. Chegou um dia que meu pai chegou para mim e falou, você vai fazer uma faculdade ou não vai? O que você vai fazer? Aí eu devia ter uns 16, 17 anos, estava no 3º colegial. Eu falei, todo mundo faz faculdade, eu vou fazer também. Ele falou, vai fazer o quê? Aí que eu parei para pensar. Só que eu não pensei no que eu queria fazer. Eu pensei, o que pode ser algo legal, o que todo mundo vê como um exemplo bom. Eu queria sempre ser um exemplo bom de pessoa. E na minha família tinha meu tio que era delegado. Sim. E para ser delegado, ele fez direito. E eu já usava ele como exemplo antes, que eu lembro quando eu estava aí na 3ª ou 4ª série, minha mãe falava, o tio Luiz nunca repetiu de ano. Então, já fiz minha vida para nunca repetir de ano, que era um exemplo bom que ele passava. Eu fui seguir esse exemplo dele. Aí ele era o delegado, era o cara da família. Falei, vou seguir o exemplo dele e vou fazer direito também. Não para ser delegado, mas para ter uma faculdade. Sim. Aí, durante a faculdade, aí sim, eu fui querendo realmente ser advogado. Nunca pensei em ser juiz, nem promotor, estudar para concurso, nada disso. Aí, durante a faculdade, só estagiei em escritório de advocacia. E diante desses estágios, eu falei assim, vou ser advogado, vai ser a profissão que eu sigo. E graças a Deus que eu segui, que eu descobri que eu tenho um bom dom para ser advogado. Com certeza.
Você é um advogado fora de série. Se ninguém nunca disse isso para você, eu tô falando agora. Agradeço pela elogio. Alguém que me ajudou bastante também quando eu cheguei aqui. E eu sou muito grato pela sua amizade e pela sua parceria. Agradeço. Mas falando do começo ainda, quando você ingressou na faculdade, você já trabalhava? Você começou a trabalhar nesse período? Aí você chegou a ter outras atividades que não fossem relacionadas ao direito? Sim, na verdade eu entrei na faculdade com 17 anos, né? E fui fazer 18 anos em outubro, porque eu nunca tinha repetido. Minha mãe conseguiu me colocar antes, no primeiro ano, não sei porquê. Aí dei com 17 anos, fui fazer 18 anos em outubro. Assim que eu fiz 18 anos, eu tinha colocado um currículo no McDonald's para poder arrumar emprego. Não tinha experiência em nada, só estava fazendo uma faculdade. Estágio, naquela época, era muito difícil chamar primeiro-anista para fazer estágio, então... Fui trabalhar em Alto Ramos e com esse currículo no McDonald's eu fui contratado por uma churrascaria que chamava Bassi, porque era o mesmo dono do McDonald's, daquela franquia do McDonald's, também era dono dessa franquia Bassi, que hoje é famoso pela picanha Bassi, as carnes Bassi, né? Na época já era famosa. E lá eu comecei limpando o chão e depois virei churrasqueiro nessa churrascaria aí. E até que aconteceu algo fatídico. Vamos entrar na lenda urbana? Que eu acabei sofrendo um acidente, né? Peguei fogo, literalmente. Fui acender a churrasqueira, porque... Como é que aconteceu? Eu entrava às 11 e antes de mim sempre entrava um rapaz que ele acendia a churrasqueira. Eu entrava às 11 e já começava a assar as carnes, já estava a churrasqueira ligada, tudo bonitinho. Só que eu cheguei às 11 e não tinha acesa a churrasqueira. O que eu fiz? Meti álcool. Naquela época nem tinha álcool em gel, nem se falava nisso ainda. No que eu acendi fogo, deu uma explosão, meu braço pegou fogo, tudo sai pulando, dando cambalhota no balcão, saí rolando por cima do braço lá na praça de alimentação do shopping. Chegou os bombeiros civis, já me acolheram, me levaram para o hospital e acabou queimando a coifa. Por causa da explosão que deu, foi muito alto o fogo. Não sei como meu rosto não queimou, nada disso. Daí eu fiquei 15 dias afastado. Nesses 15 dias eu arrumei um estágio. Eu já estava mais de um ano nessa churrascaria. Eu já estava indo pro 5º semestre. Aí eu arrumei um estágio. Nesses 15 dias, pedi demissão da churrascaria. Eu estava afastado, mas pedi demissão. E fui pro estágio. E daí que vem a lenda urbana que você falou, né? Que eu tava almoçando lá num restaurante que tinha perto do meu estágio em São Bernardo do Campo. E o rapaz começou a conversar comigo, o garçom, sempre ficando amigo. Dele, um dia ele falou, eu trabalhava no shopping. Eu falei, eu também trabalhava. Dele, eu trabalhava no Parmegiana. Eu falei, eu trabalhava no Bassi. Daí ele parou e falou assim, no Bassi morreu um cara queimado. Aí eu parei, olhei pra ele, como assim? Aí ele, não, o cara morreu, pegou fogo, saiu pegando fogo na praça de alimentação, todo mundo viu, foi um bafafá. Eu falei, não, o cara não morreu. Ele, não, morreu. Não morreu, porque eu sou esse cara. Daí o cara olhou branco pra mim. Eu falei, não, calma, aqui tá cicatrizes no meu braço. O que aconteceu foi isso, aí rolando. Fiquei 15 dias afastado e acabei que eu arrumei outro emprego e nem voltei lá pra falar com ninguém, nada. Mas o pessoal da loja sabe que eu não morri, meu primo trabalha lá. Dele, não, o cara morreu porque a loja ficou fechada 3 dias de luta. Eu falei, não, ficou fechada porque queimou a coifa. Demorou 3 dias pra arrumar. Olha só. Aí ele falou que... mas você tá assustando as meninas no banheiro. Que as meninas não iam sozinhas mais no banheiro porque o menino da Bassi tava lá, o fantasma dele. Você vê como vira uma lenda urbana isso daí. Quase virou o loiro do banheiro. Quase. Daí, continuando aí com os trabalhos, depois da lenda urbana, arrumei estágio numa empresa de cobrança em São Bernardo do Campo. Aí trabalhei lá uns 2 anos nessa empresa de cobrança. Depois eu arrumei um estágio no escritório de advocacia lá na Praça da Sé, que eu trabalhei bastante tempo lá também na Praça da Sé. E depois eu arrumei um estágio no escritório de advocacia em Mauá, que é no escritório do Dr. Arnaldo. E do escritório do Dr. Arnaldo foi quando eu me formei, passei na OAB e montei o meu escritório para dar sequência. Junto com o doutor... Já era Gomes Sanjorato. Já era Gomes Sanjorato. Junto com o doutor Pedro. Isto. Você teve experiência, então, nessa época da Bassi, você era CLT. E depois você... Advogar também, abrir o próprio escritório, não deixa de ser empreender. Sim. Como que foi essa escolha para você?
Você chegou a trabalhar com o Dr. Arnaldo, acredito que você tinha uma renda fixa lá, recebia para trabalhar com ele e tal. Como foi fazer essa escolha para partir por algo seu? Para mim, eu não digo que foi algo tão difícil, porque como eu estava trabalhando com o Dr. Arnaldo, tinha uma renda fixa, além de uma renda fixa, tinha uma comissão com ele, eu montei o meu escritório, eu pude conversar com ele e continuar trabalhando com ele, com o meu escritório trabalhando em paralelo. Apesar da gente ser da mesma cidade, nunca houve nada com relação à concorrência, tomou meus clientes, não, nunca teve nada disso. Eu sempre fui muito aberto com ele sempre confiou em mim, e tanto que faz anos que eu já saí do escritório dele, até hoje a gente tem algumas ações em parceria que ele passa lá para mim, então isso nunca teve problema. Então, enquanto o meu escritório foi crescendo aos poucos, ainda mantinha o trabalho no Dr. Arnaldo. Eu conseguia conciliar essas duas agendas, até que o meu escritório deu um boom, eu não pude mais continuar lá, treinei alguém para assumir o meu lugar lá, ele assumiu, eu fui continuar no meu escritório. Foi quando eu te conheci, né? Nós almoçávamos sempre quando você vinha de lá. Quando eu vinha do Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo. Eu ficava de manhã no Dr. Arnaldo e à tarde no meu escritório. Você acha que esse é analisando de uma maneira mais macro, essa é uma dica que você já pode dar para quem está assistindo, de você não se lançar sem ter uma retaguarda antes? Com certeza. Principalmente se você vai no ramo da advocacia, que você não vai abrir um escritório e automaticamente vai encher de clientes. Principalmente a advocacia, ela é algo que não dá um dinheiro imediato. Você começa a ter processos, tem alguns processos que você ganha antes para entrar com a ação, mas muitos processos a gente chama de ad êxito, que é no êxito. Você ganhou o processo, você vai ganhar 20%, 30% daquilo que você acordou com o seu cliente, daquilo que o seu cliente ganhou. Principalmente quem faz processos trabalhistas, previdenciários, trabalha ad êxito. Então, durante uns 2, 3, 4 anos, você não vai ter uma renda suficiente para você se manter, pagar um aluguel de uma sala, talvez pagar algum funcionário, um sistema. Então, fica difícil. Se você conseguir manter 2 rendas, seria o ideal. Entendeu? Até quando eu estagiava, eu já tentava manter 2 rendas, que eu era estagiário e de final de semana eu fazia bicos em São Paulo. Você fazia bico do que lá? Eu panfletava na rua, né? De sábado e domingo, eu fui pegar aqueles panfletos de apartamento. Meu primo trabalhava numa agência, ele conseguia me encaixar para eu ficar lá, das 8 até as 5 da tarde, panfletando em farol. Então, quem olha você hoje bem vestido assim, com esses olhos clarinos, imagina que você ficava panfletando para ajudar na época da faculdade em São Paulo. Mas eu não posso reclamar, porque era uma época boa. Me divertia muito panfletando. Era cansativo, porque eu não tinha folga. Trabalhava de domingo a domingo, segunda a sexta no estágio, sábado e domingo panfletando. Mas a panfletagem foi bem legal também, né? Foi uma parte da minha vida que eu gosto de relembrar. Sim. Tá? Porque eu me divertia muito, conversava bastante, a gente fazia várias brincadeiras no farol, tudo. E sempre a gente falava na gíria sem queimar farol. Queimar farol é quando fecha o farol e você não vai entregar e não faz o seu trabalho. Não, sempre abriu, fechou o farol e ia lá e entregava. A hora que estava aberto, a gente brincava, contava as piadas, tudo. Era bem legal essa época aí. E aí você decide montar um escritório com o Dr. Peterson, que eu já até entrevistei ele aqui. Como é que foi esse começo? Vocês já atuavam em todas as áreas? Eu te pergunto isso porque é outra brincadeira que a gente tem em comum também, falar o tanto de pós que você já fez e que você não para nunca, né? Mas como é que ficou essa divisão no começo aí? Vocês faziam os dois a mesma coisa? Cada um já foi para uma área? Como é que vocês conciliaram isso? Na verdade, a gente estudou junto a faculdade inteira. Aí nós nos formamos. Repetimos no primeiro exame da OAB juntos. Depois passamos junto no exame da OAB. Quando nós passamos juntos, um ligou pro outro, falou, passamos. Aí falou, vamos montar um escritório? Vamos. Alugamos uma sala e montamos. O que a gente ia fazer? A gente ia trabalhar com todas as áreas, menos direito criminal. Tá? E foi isso que foi ocorrendo. Mas todo mundo, os dois faziam tudo. Chegavam no escritório, faz isso, você faz aquilo. E é uma sociedade que deu certo, até hoje vem dando certo, porque ninguém refugava. Todo mundo, é para eu fazer, vou fazer. Eu tô mais calmo agora, eu faço isso, tá muito apertado, aí passo daqui para cá.
E conforme tanto eu quanto ele foi amadurecendo, a gente fomos verificando outras oportunidades de ganhar dinheiro, tudo. E hoje eu digo que no escritório tá bem definido o papel de cada um. No começo não estava. Sim. Tá? Mas hoje está. E qual que é o papel hoje nosso? Um é de angariar clientes, que é a parte do Dr. Peterson, que ele faz todo o marketing do escritório, estuda para isso, faz palestra, faz tudo para angariar clientes. E eu já vou mais para a parte mais intelectual, que é estudar para que nossos clientes sejam bem atendidos no nosso escritório, para que processualmente ou materialmente, tudo que a gente alegar nos nossos processos, a gente possa ter êxito disso. Então, um traz cliente e o outro retém eles no escritório. É isso daí. Essa é a sua função. É isso daí. Lá no início, vocês chegaram a enfrentar alguma dificuldade por essa não saber direito como o que cada um faz o quê, ou não chegaram a ter nenhum problema nesse sentido? Cara, dificuldade grande assim, não. Tá. Dificuldade era quando a gente queria começar algo novo. Que nem no começo a gente não fazia muito trabalhista. Mas vamos começar a fazer trabalhista porque o foco que a gente estava no começo, que era mais família, indenizações, já não estava dando tanto dinheiro. Então, vamos abrir mais o leque. Vamos fazer família, vamos fazer trabalhista, vamos fazer previdenciário. A gente foi para trabalhista e previdenciário. Daí eu fui estudar trabalhista, ele foi estudar previdenciário. Ele começou a fazer os previdenciários, eu comecei a fazer o trabalhista, além daquele civil e família. Mas é isso, é a definição. O que você vai estudar? Previdenciário ou o trabalhista? Eu vou pro trabalhista. Eu vou pro previdenciário. Entendeu? E às vezes a gente vê alguma palestra, fala assim, isso aí pode ser que dê um dinheiro, isso pode ser que não. Então, atrito por causa de trabalho, ou que cada um ia fazer. Não, porque na verdade, quando tinha alguma coisa, um sempre se predispõe, não, é isso que eu faço. Mas tem essa outra área. Daí o outro, como já via que um já tinha se predisposto, não, então eu faço essa daqui. Então a gente sempre teve essa maleabilidade e nunca teve nenhum atrito grande com relação a isso, não. Hoje, a hora que estava se apresentando aqui, falou ainda a respeito da seguradora, a respeito da imobiliária. Como é que a seguradora entrou nisso? Vamos lá. Acho que foi em 2005 ou 2006, a gente verificou que só com a advocacia ia ser difícil nós pagarmos as contas e ainda sobrar um dinheiro para a gente de lucro, tá? E a gente, queira ou não, apesar de ainda não ser, naquela época, uma empresa formalizada, era uma sociedade informal, porque era uma sociedade que girava em torno dos nossos CPFs, não tinha um CNPJ. A gente falou assim, a gente tem que ter uma outra atividade paralela à advocacia que possa, pelo menos, pagar as contas para que a advocacia seja todo o nosso lucro. E nós tínhamos um advogado em Mauá, que também era corretor de seguros, que era o Fernando Fioravante, que era amigo meu do Peterson. Conversamos com ele, falou que seguros é bom, que era uma renda fixa, tal. E foi para quando a gente resolveu montar uma seguradora. Daí foi quando a gente falou assim, quem vai? Daí eu falei, eu me predispus a fazer o curso de corretor de seguros, o escritório pagou o curso para mim, todos os gastos que eu tive o escritório pagou. Aí eu me formei corretor de seguros e nós montamos a corretora de seguros. E lá vão quantos anos já? Olha, 2005, de corretora de seguro, 20 anos. O escritório está com quantos anos no total? Vocês 22 anos. 22 anos de escritório. Da advocacia, então depois de 2 anos a gente montou a corretora de seguros. Na verdade, montou em 2006, que eu comecei o curso em 2005, demorou 1 ano para me formar. Aí em 2006 eu montei a corretora de seguros. E aí, dentro dessa nova divisão de tarefas, vamos dizer assim, foi tranquilo também? Porque eu imagino que o escritório continuou com as demandas que vocês já tinham dividido. Como é que entra esse novo... O escritório continuou com as mesmas demandas e eu sempre, na vida, eu me dediquei à advocacia. Sim. Fiz o curso de corretor de seguros e eu pessoalmente, acho que nunca fiz uma cotação de seguros, tá? Chegou, nós nos formamos, eu me formei, peguei a minha SUSEP, aí tinha um estagiário que trabalhava com a gente, que ele queria ter uma renda maior, eu falei, vem trabalhar na corretora aqui então.
Você ganha a porcentagem do que for vendendo. Aí ele foi indo, a gente foi contratando mais pessoas, ele acabou saindo para trabalhar em um outro escritório, oportunidade que ele teve, outras pessoas foram indo, e a corretora de seguros foi seguindo e crescendo. Entendi. Entendeu? Então, da corretora de seguros, realmente eu sou o proprietário. Eu só sou linha de frente da corretora de seguros quando tem algum problema lá que as meninas e minha gerente não conseguem resolver. Daí eu entro, como eu tenho conhecimento da lei, eu falo, isso aqui resolve dessa forma, isso aqui você faz assim, e a gente vai valendo. Mas a corretora de seguros sempre caminhou sozinha. Além de ser o responsável, eu acho que é uma lição também que a gente pode tirar daqui. Embora você não faça, você sabe fazer. Ou você Sim. conseguiria fazer até para ficar em cima, para ter uma maneira como cobrar. Não adianta você querer entrar num negócio se você não conhece ele. Não é porque eu nunca fiz uma cotação, que eu não sei o que é um seguro, eu não sei o que é uma apólice, eu não sei o que é um prêmio, eu não sei o que é uma indenização. Entendeu? Eu sei de tudo isso. Sei todas as etapas de um seguro. Sim. Desde quando você faz a proposta para a seguradora, a aceitação da seguradora, quando vem o sinistro, por que a seguradora negou o sinistro. Então, eu sei tudo como é que funciona. Então, para que eu tenho que saber isso? Para poder dar um suporte para os meus funcionários e também evitar eu ser enganado por eles. Entendeu? Porque às vezes ele fala assim, doutor, aconteceu isso. Não, isso aí não pode. Você agiu errado dessa forma. Ele quer encobrir um erro deles e eu sei que foi um erro dele. Então, você tem que saber, qualquer negócio que você vai entrar, você tem que saber o caminho. E você adora estudar, né? Você há de convir, você adora. Quantas pós você tem já, Danilo? A gente estava fazendo a conta esses dias aí. Quantas são já? Rapaz, eu devo estar hoje na 7ª pós-graduação, cursando. Quando a gente fala que a profissão de advocacia precisa de uma atualização sempre, é claro que a gente tem outras formas de se atualizar, mas você mostra que o quanto isso é importante, né? Porque você segue estudando. Mano, cada pós que eu faço, eu descubro coisas novas que eu jamais tinha conhecimento, entendeu? Eu estava estudando há 2 anos atrás, que eu acabei me formando esse ano pós-direito civil, a forma como a Constituição está entrando no direito civil para poder modificar a solução de conflitos, aquele negócio que antigamente o pacta sunt servanda, que é o que está escrito tem que ser seguido, já não é mais assim, por causa da boa-fé objetiva, da função social do contrato. Então, todas essas modernidades do direito, a gente só consegue descobrir estudando, descobrindo uma pós-graduação. Então, para você estar atualizado, você tem que se manter sempre antenado. Não tem jeito. Você falou disso, eu lembrei. Eu fiz pós, inclusive com o Dr. Peterson, de Direito Previdenciário, e uma informação que nós tivemos de um juiz lá já valeria pela pós inteira, que ele falou sobre a decisão de escolher se você vai entrar com um processo para um benefício no juizado especial ou se você vai entrar na vara comum. Sim. Ele falou que você tem que ver como está a situação do país. Se o país está em crise, tem muito pedido de benefício. E as pessoas optam pelo caminho mais simples, que é do juizado. Então, se você optar pela justiça comum, o caminho vai estar mais livre. E vice-versa. Eu falei, sensacional. É coisa que se a gente não tivesse passado, não tinha esse conhecimento. Sim. E juiz é alguém que está na linha de frente. Ele está ali julgando. Ele sabe como que a coisa tem que ser. Entendeu? Você fez uma pós, o juiz falou isso para você, é porque ele sabe o que é. Hoje eu faço pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura. Na minha sala tem juízes como alunos, eu tenho desembargador como professor e tenho os maiores nomes do direito como palestrante, toda semana. Então a gente vai ouvindo coisas, vai convivendo com pessoas que sabem como o direito é. Entendeu? Tem coisa que eu alego nas minhas petições que eu vejo que os juízes se fundamentam naquilo. Sim. Para poder estar julgando negócio que se eu não tivesse alegado, ele ia para o caminho mais simples. Ele não se aprofundaria naquele assunto para poder julgar. Então, por isso que estudar é bem importante. Agora, a gente seguindo um pouco mais na sua história, o que entrou primeiro aí? A imobiliária entrou primeiro, o ramo imobiliário entrou primeiro nas atividades de vocês ou você com as academias? O que veio primeiro? Cara, eu acho que veio primeiro a imobiliária.
tá? Porque veio a imobiliária. Meu pai já era corretor de imóveis. Ele trabalhava numa imobiliária, depois passou para outra. Aí começou a trabalhar sozinho e tal. Aí eu falei para ele, pai, nós já estamos com o escritório montado. Vamos virar sócio. E o senhor cuida da imobiliária pra gente. Foi aí que a gente unificou, eu, o Peterson e meu pai, e montamos a imobiliária. Para quê? Para poder aumentar a nossa gana, para poder ter, além da advocacia da corretora de seguros, a gente tem um outro negócio para poder ajudar a pagar as contas e talvez ter mais lucro. Sim. Com relação a isso. E aí você consegue apresentar também para os clientes uma experiência praticamente completa, né? Você está cuidando do patrimônio dele de uma maneira ampla, seja processualmente ou com seguros e venda, locação. Sim, com certeza. Porque a imobiliária, queira ou não, ela está muito ligada com a advocacia. Uma imobiliária que não tem um jurídico, não tem alguém com experiência naquilo para cuidar dos contratos, para cuidar das locações, ou até mesmo nos contratos de compra e venda, ela está fadada a um insucesso, tá? Então, a imobiliária, ela é muito atrelada à advocacia. Você vê hoje muitos advogados, não só hoje, desde antes, muitos advogados que acabam tendo imobiliária. Sim. Por quê? Porque os clientes acabam confiando naquele advogado e quer que aquele advogado administre os bens dele. E como que ele vai administrar? Através de uma imobiliária. Sim. Onde ele faz a locação, ele faz a venda, analisa os contratos de compra e venda, analisa tudo, verifica os riscos, os impostos que vão correr, tudo certinho, para evitar prejuízo, né? Você é especialista em contratos também, uma das suas pós. Uma das minhas pós é contrato. Quando a gente fala de imóveis, se você pudesse elencar o maior erro que o pessoal comete na hora de formular um contrato, você teria ideia do que é isso? Vamos lá. Se fala em imóveis é muito amplo, mas vamos pensar num contrato de compra e venda comum de gaveta, que é o que acontece aqui em Mauá. A gente faz um compromisso de compra e venda de um imóvel que não tem escritura. Porque se tivesse escritura, você iria fazer a escritura direta. Sim. Né? Seja de uma área invadida, seja de uma área que não é invadida, mas já passou por tantos donos que você não consegue a escritura. O maior erro é você fazer um contrato que prevê um parcelamento do débito, tá? E você não prevê a inadimplência desse parcelamento. O que vai ocorrer quando tiver inadimplência? Porque às vezes você fala assim, você deixou de pagar a parcela, vai ter multa de 10%. Tá bom. E se deixar de pagar 3, 4, 5, 10, 20 parcelas? Na cabeça da pessoa, ela pode pegar o imóvel de volta já. Então, e não é. Ela pode pegar o imóvel de volta? Pode, se ela entrar com uma ação de rescisão desse contrato, vai pegar o imóvel de volta, só que ela não sabe que o juiz vai mandar ela devolver no mínimo 80% a 85% do que ela recebeu. Porque o contrato não fala quanto que ela tem que devolver nessa coisa. O contrato não fala. E é nisso que você tem que colocar num contrato de compra e venda que tenha um parcelamento. Ó, as parcelas é assim. Se você atrasar a partir da segunda ou da terceira parcela, você vai ser notificado para poder quitar essas parcelas. Se você não quitar, você vai ser constituído em mora. Constituir mora, gente, é que às vezes o pessoal está assistindo, não é. Ajuda. Vamos. Professor Danilo agora. Vamos. Constituir mora é você comprovar que ela está devendo. Você está devendo. Estou te constituindo em mora. Você está notificando. Você está formalizando aquilo. Tá não só demonstrando para ela. Você está falando para você, você está me devendo, se você não pagar, vai ter as consequências do contrato ou da lei, tá? Então, você vai constituir ela em mora. Se ela realmente não pagar, aí vai estar previsto no contrato. Não pagou, constituiu em mora, vai devolver o imóvel e vai ser retido. Aí você coloca a porcentagem do valor já pago que vai ser retido pelo comprador. E não vai querer escrever lá que vai reter 100%, que você foge daquilo que eu falei antes, da boa-fé objetiva dos contratos. São as chamadas cláusulas leoninas, ainda existe isso? O pessoal fala em cláusula leonina ainda, assim, né? Mas a gente fala que é uma cláusula que ela viola no direito, o juiz não fala mais leonina. Ele fala assim, essa cláusula ela viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Se você vai receber o imóvel de volta,
nada mais justo do que você devolver para a parte que ela pagou. Sim. Claro, com alguma retenção devido à multa. Um tipo de indenização que você teve. Sim. Tá? E para que você devolva esse imóvel sem ter um prejuízo, não você devolver o imóvel, para você devolver esse valor sem ter um prejuízo maior, o que a gente sempre coloca também é que o período de quem comprou o imóvel, que ele ficou ocupando o imóvel, ficou na posse do imóvel, também é colocado um aluguel desse período. Eu comprei em setembro de 2012 e entreguei em setembro de 2014. Você vai ter aí 2 anos de aluguel. E já coloca no contrato o valor desse aluguel. Do tempo da posse, que você também subtrai do que você vai ter que devolver para a pessoa. Entendi. E acaba dando isso menos prejuízo para quem vendeu o imóvel e não recebeu. Os contratos de locação também tem erro, assim, que é muito comum, que você vê acontecendo muito? Cara, contrato de locação, o maior erro é quando você não pega uma imobiliária ou você faz por você mesmo e você faz um contrato de locação residencial por 12 meses, por 1 ano. Tá? Por quê? Se você faz um contrato residencial por 1 ano e passou 1 ano, esse contrato vai se tornar por prazo indeterminado. A partir do momento que ele se torna por prazo indeterminado, com só 1 ano de locação escrita, você não consegue tirar a pessoa quando você quer. Só se ela deixar de pagar ou se você comprovar que o imóvel você vai usar para uso próprio. Mas você fala, eu quero trocar ela porque quero colocar minha irmã para morar, ou eu quero vender esse imóvel. Na venda talvez até consiga, mas eu quero aumentar o aluguel de uma forma maior, você não vai conseguir, porque na lei de locação diz que aluguéis residenciais com contrato com menos de 30 meses, a pessoa só sai de lá por falta de pagamento ou para uso próprio. Aí você fica refém. Aí você fica refém da É por isso que, pessoa. então, é muito comum, né? É comum fazer contrato de 30 meses quando você fala de aluguel. Você pega contrato de locação por imobiliária, que já sabem disso, e hoje em dia 99% das imobiliárias já sabem disso, você vai ver contratos de 30 a 36 meses. Tá? Ou o imóvel comercial, eu vou montar o meu comércio, eu quero alugar. Eu faço um contrato de menos de 5 anos. Eu não tenho a garantia de que eu vou continuar naquele imóvel. É uma área que eu mexo pouco. Eu lembro que na época da faculdade eu aprendi que tinha aquela cláusula de renovação obrigatória se você fizesse... Quando o contrato é de 5 anos, estou falando de contrato comercial. No penúltimo semestre, né? Você tinha que... Isso, você tem exigir... penúltimo semestre, por quê? Porque a lei diz o quê? Antes de finalizar os 5 anos, de 1 ano antes até 6 meses antes, que daí você chega no penúltimo semestre, eu tenho esse prazo de 6 meses desse penúltimo semestre para ingressar com uma ação de renovação contratual. Então, na verdade, eu tenho que notificar o proprietário antes, falar assim, eu quero renovar o contrato. Vamos renovar por escrito? Aí, se o proprietário falou, não vou renovar ou não te responde, você tem que entrar com essa ação renovatória de locação. Para quê? Para garantir que você vai continuar naquele imóvel. Eu tive um professor na pós-graduação do Mackenzie que ele falou na época, fiz pós-graduação em 2010. Hoje, depois de tudo que aconteceu com as lojas americanas, eu não sei se ainda é assim. Mas ele falou em 2010 que tinha uma lojas americanas no shopping... um shopping chique em São Paulo que fica lá perto da Berrinda, da Juscelino, esqueci o nome do shopping. E que lá só tinham lojas chiques, top de linha e tal. E tinha uma loja americana que começou lá no começo, quando o shopping não era tido como chique ainda. E que o shopping queria tirar ela. Mas a cada 5 anos, a Americanas entrava com a renovatória e o juiz autorizava a renovação. Porque ela tinha esse direito pela lei de renovar aquele contrato de locação. Aí o professor até falava, que você vai nesse shopping, você vai na Americanas, a TV tá R$3.000. Aí você sobe lá em cima em outra loja que tinha lá de departamentos, a mesma TV tava R$7.000. Então você ia descer de volta na Americanas e comprava na Americanas. Pra que eu vou comprar na loja lá de cima?
Acho que era até a Fast Shop que tinha em cima lá. Na época a Fast Shop, não, hoje a Fast Shop era até mais barato, mas na época a Fast Shop era tida como chique, só aparelhos chiques, tudo. Então a Americanas se manteve na locação daquele shopping por muitos anos devido a essa ação renovatória. E muita gente perde esse prazo. Sim. Se perde esse prazo, o contrato não está escrito, é 5 anos. Prorrogável. Se eu coloco prorrogado automaticamente pelo mesmo período, aí tem juízes que estão entendendo que pode, mas normalmente não tem, que está lá 5 anos, tornando esse contrato por prazo indeterminado. Tornou por prazo indeterminado. O locador, proprietário, pode te notificar Para deixar o imóvel. para você deixar o imóvel. Eu quero cancelar a locação. Isso acontece muito quando a área ganha uma valorização muito grande e aí não consegue chegar num acordo nos valores É isso aí. de aluguel, né? E daí que vem, quando você entra com a renovatória e houve essa valoração do aluguel, o proprietário também pode ingressar com uma ação para poder revisar o valor do aluguel. Aí é feita uma perícia nos imóveis em volta para verificar se o aluguel está defasado realmente e se tiver, o juiz aumenta o valor de locação. Você que está assistindo, de nada pela aula que vocês estão tendo. Tem uma outra pergunta que me fazem muito a respeito de contrato de locação. Que normalmente tem aquela cláusula que você tem que devolver o imóvel da mesma forma que você locou. Certo. E aí o pessoal me pergunta muito. Eu mesmo posso pintar o imóvel? A imobiliária está exigindo que seja feito pelos pintores dele, alguma coisa assim. Isso tem que estar descrito fielmente no contrato? Qual é o entendimento hoje nesses casos? Bom, pelo que diz a lei, pelo que diz os contratos, entendimentos da justiça, o imóvel você tem que devolver conforme você recebeu, tá? Eu posso pintar ou sou obrigado a contratar o pintor da imobiliária? Em tese, você pode pintar, desde que sua pintura fique boa. Sim. Não vai fazer aquela pintura porca que a gente vê sempre. Tá? Pintando pra cima, pra baixo, pro lado. Aí mancha ali em cima. O teto é branco, mas tem uma mancha amarela, porque a parede era amarela. Aí não vai ser aceita a sua pintura. O juiz vai sempre comparar o quê? O laudo de vistoria inicial, que é quando começou o contrato, com o laudo de vistoria final. O juiz vai comparar, verificou que está igual. Se ele vê que tem alguma diferença, ele pode chamar uma perícia para poder verificar isso. E se tiver alguma diferença, vai mandar pagar ou vai falar, não precisa pagar nada. Agora, qual é a dúvida? Se eu, imobiliária, colocar no contrato de locação que a pintura obrigatoriamente tem que ser através de um pintor da imobiliária, essa cláusula pode ser válida? Eu não vejo por que não ser, desde que o valor da pintura seja um valor condizente com o de mercado. Sim. Entendeu? Talvez a imobiliária falar isso para manter uma qualidade. Sim. E o juiz vai interpretar isso. O valor da pintura normal é R$2.000. A imobiliária cobrou R$2.000, R$2.500. Não é uma diferença tão grande? Tá ok. O valor da pintura é R$2.000. A imobiliária está cobrando R$10.000. Opa. Aí você está querendo ganhar indevidamente em cima do locatário. Entendi. Aí o juiz não vai dar como válida aquela cláusula. Perfeito. Muito obrigado por sanar as dúvidas da galera. Eu tenho certeza que você vai usar em algum processo seu. Isso é consulta grátis. Aproveitar que ele está aqui, né? Agora, seguindo então. E aí você falou... Como que essas academias chegaram até você? Como que é empreender? Até então, tá tudo meio relacionado aqui, porque você tem contrato, você tem... Tá muito relacionado com o que você já faz habitualmente. Como é que Para quem não sabe, o Danilo é judoca. Há quantos anos já que você é judoca? Sou judoca há 36 anos. E é crossfiteiro. Crossfiteiro. Judoca crossfiteiro, beach tênis agora. E surf... E adora esporte. Sempre Adoro, gostou de sempre. esporte. Esporte sempre foi ligado com a minha vida. Sempre fui ruim de futebol. Mas sempre adorei jogar futebol. Mas eu não era chamado para jogar futebol porque eu era ruim de futebol. Então eu tinha que ter algum esporte na minha vida. Qual esporte que eu consegui ir? O judô. Porque no judô eu era ruim de judô.
Mas eu gostava de fazer judô. Mas se eu caísse, eu não prejudicava ninguém, só a mim mesmo. Isso. Mas eu continuava indo e tal. E hoje, graças a Deus, eu ainda ganho meus campeonatinhos, tenho meus pãozinhos por aí. Só que o judô, ele é meio que uma irmandade. Você começa a conviver muito com o pessoal do judô. Tá? Muito. Você convive de segunda a sexta nos treinos, sábado e domingo campeonato. Aí chega aniversário, chega final de ano. Você sempre tá vendo aquelas pessoas. E são pessoas que, na maioria, são pessoas de confiança. Que cresceram numa disciplina oriental, que é o judô. A gente tem muita disciplina. Sim. Então, você sabe que são pessoas, na grande maioria, lógico, tudo na vida tem suas exceções, que são pessoas do bem. E nisso, tinha um amigo meu que ia montar uma academia de CrossFit e ele estava precisando não só de investidores, mas ele estava precisando de um jurídico, de alguém que pudesse verificar todos os contratos, tudo que ele está fazendo, se está tudo certo, e que também está precisando de dinheiro. E eu consegui unir esse útil e agradável para ele. Sim. Então, eu fui o suporte jurídico dele como sócio e também investi dinheiro. E nisso, eu acabei entrando nesse ramo de academias. Que daí, a gente montou umas 3, 4 academias de CrossFit. Hoje tem a academia normal também. Entendeu? Então, a gente está sempre querendo crescer nisso daí. Delta Fit. Se você é do Parque São Vicente, não deixe de passar lá e conhecer a Delta Fit e nem o CrossFit Saúde. CrossFit Saúde Mauá, também tem o CrossFit Saúde Fagundes, que é o ramo de academia que a gente tem. E como é que foi isso para você? Como é que foi para você empreender em outras áreas que não estava nada relacionado? Até estava, né? Porque você fazia o suporte jurídico, mas o modelo de negócio é muito diferente. Cara, foi tranquilo por causa do meu sócio, que ele já entendia disso daí. Então, você tem que procurar o quê? Procurar alguém que entende daquilo, que tem o know-how para seguir aquele negócio, para que você tenha total confiança nele. Que tem um programa que você possa acompanhar de perto, para que não tenha nenhuma, vamos dizer, falcatrua, não tenha nenhuma irregularidade que isso possa gerar lá na frente um prejuízo financeiro para você. Porque se você está como sócio de uma empresa com um sócio que não trabalha corretamente, essa empresa ela pode vir à falência, ou contrair algumas dívidas, principalmente dívidas trabalhistas, que vai te dar um passivo para você, pessoa física. Então, para você evitar isso, tem que saber com quem você está lidando. Sim. Tá? Daí, qual que é a diferença dessas minhas academias para um investidor anjo? O investidor anjo, ele é um sócio oculto. Então, ele não responde com patrimônio próprio. Nessas academias, não. Meu CPF está no CNPJ delas. Sim. Então, se acontecer alguma coisa, tiver alguma dívida, eu respondo. Meus bens pessoais podem acabar respondendo pelos débitos dessa academia. Sim. Tá? Mas a gente tem que acompanhar de perto, não tem jeito. Você diria para mim que escolher quem vai guerrear com você é tão importante quanto escolher a guerra que você vai participar? Ah, com certeza. Com certeza. Você só vai participar de uma guerra se você tem certeza que você pode dar conta. Entendeu? E se você escolher alguém bom do seu lado, a chance de êxito é maior. É que às vezes tem guerra que você entra que... Já era perdido antes de... Já era perdido, não tem como. Mas é isso. Mas a questão é, a gente tem que analisar sempre tudo. Você tem que ter todo o negócio que você vai fazer, você tem um risco. Sim. Você não sabe se vai dar certo. Eu lembro lá atrás, quando eu e o Peterson começamos, nosso primeiro escritório foi em cima de um bar. Tá? A gente ficou uns 2, 3 anos lá e a gente estava meio incomodado, porque os clientes vê, tinha que passar em frente ao bar, subir uma escadinha do lado do bar, para ir lá em cima. O escritório até em si era bonito. Só que a localização dele não era agradável. Então, para a gente melhorar a situação para os nossos clientes e melhorar a nossa visibilidade, a gente optou por sair daquela locação e alugar um sobrado aqui na cidade de Mauá. Aí foi um sobrado aqui na Matriz, foi bem, ficamos uns 10 anos nesse sobrado, foi legal. E depois a gente optou por ter uma sede própria, que a gente está no Parque São Vicente. E tanto a mudança, quando eu mudei de cima do bar para o sobrado, dobrou o valor do meu aluguel. E eu não tinha renda para pagar aquilo, mas a gente arriscou. E a gente tendo um lugar melhor, acabou que veio clientes melhores. Sim. Tá? Quando a gente comprou para sede própria, a gente também não tinha condições de comprar uma sede própria. A gente não
tinha juntado dinheiro suficiente para comprar uma sede própria. Então, a gente teve que vender os nossos carros para dar entrada no imóvel, financiamos o imóvel, financiamos outro carro para poder arriscar. Sim. Entendeu? Ah, mas foi um risco muito grande? Não, não foi. Porque a gente sabia do potencial que tinha para crescer. Sim. Entendeu? Tanto que hoje a gente está expandindo o escritório já com dinheiro do próprio escritório. Sem precisar fazer nenhuma loucura. Jamais com o pé no chão. Por quê? Porque você vai crescendo e você vai angariando isso daí. E eu acompanhei esse período de transição da sede própria de vocês. Nós íamos lá ver as obras e depois ia todo mundo almoçar sujo de cimento. E eu fico muito feliz que tenha dado certo. E estou muito feliz pela expansão também. Ah, legal. A gente tem que tentar. Não tem como. Não tem como. Se você não tenta, se você não arrisca... É um risco calculado? É um risco calculado. Eu não vou fazer loucura. Que daí é besteira. Mas você tem que arriscar. Porque quem tem medo de arriscar não vai crescer, não tem como, cara. Se você não arrisca, se você não vai pra frente, se você não pensa um pouquinho na frente, vou apertar aqui pra depois eu crescer ali, você nunca vai crescer. Eu lembro desse período de vocês trocarem de carro, tal. Cada um tinha um carro que achava muito legal, que tava todo mundo... E tem que investir. Se você quer crescer, tem que investir, não tem jeito. Aí pegamos um carro popular... E andamos muito no carro popular de vocês. E era o começo. Para mim era o começo. Vocês tinham um carro popular, eu também tinha um carro popular. E vamos crescer, vamos se ajudar junto. Qual a importância que você dá ouvindo a sua história? Primeiro, você começou a empreender na área da advocacia sem abandonar o que você já tinha de renda anteriormente, porque você já entendia os riscos. Hoje você não coloca os seus ovos todos numa mesma cesta. Sim. Qual a importância que você vê disso para quem está nos ouvindo aqui, para quem está começando na advocacia, de ter uma renda paralela? Qual dica você pode dar para quem está acompanhando a gente? Cara, esse negócio de não colocar os ovos numa mesma cesta é muito importante, tá? Talvez você não consiga isso de imediato. Mas comecei hoje um negócio, como é que eu vou ter outras coisas para poder estar colocando? É muito importante, porque a advocacia é algo muito sazonal. Tem mês que me dá bastante dinheiro, tem mês que eu fico 5, 6, 7 meses só pagando conta sem ter lucro nenhum. Então, foi quando a gente optou para poder ter a corretora de seguros. Ou seja, uma outra fonte de renda, que é uma fonte de renda um pouco mais segura, que poderia ajudar nós a pagar outras contas. Sim. Entendeu? Aí depois veio a imobiliária. Isso, a gente vai expandindo. Então, se de repente a corretora de seguro um mês não vai bem, minhas outras empresas garantem o meu sustento naquele mês. Sim. Entendeu? E com o que eu recebo de lucro lá, pode ser que eu ajude aquela outra empresa que tá caída. Identifico o erro nela e ajudo. Sim. Entendeu? Então, é muito importante você não colocar tudo num negócio só. Se você pegar os maiores empresários do Brasil, eles não ficaram num negócio só. Vamos dar exemplos fáceis de se dar. Silvio Santos. Silvio Santos, ele tinha a televisão dele, mas tinha o Baú da Felicidade, tinha Jequiti, tinha diversos... Tinha um hotel, tinha diversos tipos de negócio. Porque se a televisão, que é o que ele gostava, não desse dinheiro, que é o que muito aconteceu, porque eu vi a história dele, ele tinha as outras negócios que sustentavam ele. Então, às vezes, você gosta muito de fazer uma coisa, só que se você ficar só naquilo e aquilo por alguma coisa não ir para frente, você não vai ter um outro suporte. Entendi. Aí você vai ser obrigado a abandonar aquilo ali. Então, você tem que realmente separar isso daí. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Dentro dessa sua jornada toda, qual foi o dia mais triste para você, profissionalmente eu tô falando, e o mais feliz até hoje? Que você chegou, o dia que você chegou em casa mais chateado e o dia que você chegou em casa querendo estourar champanhe lá para comemorar? Cara, o dia que eu cheguei chateado, é difícil lembrar, mas eu acredito que foi de um processo que eu tinha certeza que ia ganhar, que a perícia tava tudo bonitinha, tava tudo certo e tal. E o juiz me dá uma sentença que foi contrária à perícia, contrária a tudo. Inventou uma alegação nova do nada lá. Eu cheguei bem chateado em casa.
Era um baque, porque era um valor de um processo que ia ser um processo legal, ia ser um processo grande, que poderia ter uma renda boa naquele processo. E fiquei matutando durante muito tempo o que eu errei. E eu cheguei numa conclusão que eu não tinha errado, tá? Eu cheguei na conclusão que eu fiz tudo certo naquele processo. E depois dessa conclusão, eu comecei a levar isso para a vida e eu passo isso para meus estagiários, para as advogadas que trabalham para mim. Falei assim, ó, o importante para a gente é a gente saber que a gente fez tudo certo, que a gente deu o nosso máximo. Se o nosso cliente perdeu o processo, não foi a gente que perdeu, foi o nosso cliente. Foi Deus que quis, foi o juiz que quis, os cosmos, alguma coisa fez ele perder. Mas eu sei que eu dei o meu máximo ali. Eu sei que eu fiz tudo corretamente para aquele caso lá. Que eu analisei tudo, eu juntei a jurisprudência correta, eu fiz a alegação correta. O juiz pode entender diferente? Claro que pode. Entendeu? Mas eu sabendo que eu fiz tudo corretamente, eu consigo hoje, todas as noites, deitar e dormir tranquilo. Mesmo tendo processo que eu perco. Então, esse processo, ele fez eu virar essa chavinha e entender isso daí. Que às vezes dar o nosso melhor não é o suficiente. É. Às vezes o nosso melhor é o suficiente. Agora, com relação ao dia que me deu mais satisfação, eu acho que deve ter sido o dia que a gente decidiu comprar o escritório novo. Que daí era uma mudança muito grande. A gente ia sair de algo que a gente pagava aluguel para algo que era nosso. Que a gente ia pagar um financiamento, mas era um financiamento nosso, algo que ia fazer crescer o escritório. Entendeu? Que foi uma conquista muito grande isso daí. Entendeu? E também quando eu usei honorários para comprar, eu acho que o primeiro carro 0 km, também, a hora que fui buscar na concessionária, eu falei, nossa, mano, tô pegando um carro zero, que veio do trabalho, tudo certinho, também me deu uma grande satisfação. Você falou isso aí, você me fez lembrar também de quando eu comprei o meu primeiro carro. Nem é o carro zero, mas quando eu comprei o meu primeiro carro, de olhar e falar, pô, eu comprei isso advogando. Acho que as coisas são as pequenas satisfações que a gente tem ao longo da vida, né? É isso mesmo. Não é algo tão grande, mas, meu... Com certeza. É um carro, eu consegui, é meu. Você tem 2 filhas? Sim. Você imagina elas seguindo os seus passos? Já conversaram sobre isso? Você gostaria que elas seguissem os seus passos como advogado? O que você pensa a respeito disso? É difícil responder isso. Mas eu vejo em algumas atitudes delas, quando elas são muito argumentativas, minha esposa fala assim, tá sendo advogado com seu pai, fica devendo essas coisas aí e tal. Mas eu mesmo, pensar que elas vão seguir meu passo, vão fazer direito, vão advogar no meu escritório, eu ainda não pensei muito nisso, tá? Eu prefiro dar condições para elas estudarem bem, para que elas possam fazer a escolha correta para elas no futuro. Naturalmente, pode ser que a escolha seja ficar no escritório? Naturalmente é. Pô, já tem meu pai que está seguindo ali, deu certo, para que eu vou mudar de rumo? Mas às vezes elas estão numa faculdade de direito, se forem fazer direito, aí resolvem ser juízes, ser promotores. Eu pergunto isso porque você não vem de uma família de advogados, assim como eu, e a gente está carpinando o caminho, né? Sim. E às vezes elas teriam uma facilidade, hoje, tanto as minhas filhas quanto as suas, de seguir nessa área que a gente já está... O mato já está mais baixo, né? Com certeza. Mas não tem como a gente prever, né? Se de repente ela fala assim, eu quero ser médica. Como é que eu vou falar? Não, vai ser advogada no meu escritório. Não, vai ser médica. Eu só não quero que seja hippie e more na praia vendendo... Miçanga? Aí vai me deixar muito chateada. O que você prospecta de futuro aqui agora? O que você almeja? Gomes Sanjorato, o que você imagina? O que é o próximo passo de vocês? Cara, é difícil dizer, porque eu sou um cara que eu nunca fui de planejar, assim, o futuro. Vou trabalhar aqui para que isso lá na frente. Não. Eu sempre fui alguém que falou assim, eu vou estudar
eu vou estar preparado para quando chegar o momento eu saber como lidar. Mas as coisas estão acontecendo. Hoje a gente já está numa área, que é a área de direito condominial, que a gente está crescendo muito, tá? Almejar, lógico que a gente almeja ser um escritório de referência nessa área. Hoje a gente já mas ser algo maior, ser considerado como o maior, talvez o melhor. Que eu não penso nem em ser o maior, mas eu penso sempre em ser o melhor, o que dá maior suporte para o cliente. Aquele escritório que, deu um problema aqui e tá tudo errado, só que você consegue achar uma brecha para resolver aquilo. Ser referência. Continuar sendo referência. Hoje a gente mas continuar sendo referência. Continuar sendo aquela pessoa que o pessoal olha e fala assim, quero ser igual a eles, tá? Eu não quero que ninguém inveje ou deseje coisas ruins ou boas. Eu quero ser exemplo, entendeu? Exemplo bom a ser seguido. Muito bom. Esse é o mais importante. A gente está caminhando para o final agora. E se um jovem estudante de direito chegasse para você hoje e falasse assim, doutor Danilo, com essa sua experiência que você tem aí, qual conselho você me daria? Começo por onde? Vamos lá. Eu ia falar duas coisas para ele. Você gosta de estudar muito, muito, muito e decora as coisas? Se ele disser que sim, vai para concurso público. Vai ser promotor, vai ser juiz, vai ser delegado. Não tem essa capacidade toda de decorar. Por que eu falo decorar para ser juiz, promotor, delegado? Porque para você passar num concurso, você tem que fazer uma prova que você tem que ter aquilo lá tudo decorado. Tá? Eu não tenho essa capacidade de decorar. Então, por isso que eu sempre fui para ser advogado. Não tem capacidade de decorar, de estudar, tal, vai ser advogado. Mas aprenda a interpretar a lei. Porque advogado é bom porque você não precisa saber de cor o artigo. Você abre lá o código e já olha. Eu não preciso saber de cor. Preciso olhar, preciso saber interpretar um caso. Tá bom, doutor, então vou ser advogado porque eu quero. Como é que eu faço para o meu escritório prosperar? Primeiro, comece com o escritório. Segundo, comece a divulgar seu escritório de maneira correta, sem ferir o estatuto da OAB. Que hoje tem muitos cursos aí que te ajudam nisso. Aí você vai começar a prospectar clientes e trabalhe corretamente para esses clientes, para que esses clientes possam indicar clientes para você. Que daí começa a se tornar uma roda que só tende a crescer. Você vai sofrer no começo, mas no final você não vai se arrepender. Muito obrigado. Eu te agradeço muito por estar aqui hoje, agradeço por trocar essa sabedoria com quem está assistindo aqui. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você. É isso, eu que agradeço, Rafa. Um abraço, irmão. E você que acompanhou até o final, não deixe aí de deixar seu comentário, se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com quem você achar que é interessante esse papo. Muito obrigado e até mais.